E agora vamos para a nossa aula de português. E agora nós vamos ler, né, gente? Estou sentindo falta dessa leitura da gente. Lembra que eu disse a vocês sobre interpretação de texto? Então vamos lá. No livro do SAI de vocês, que vocês acabaram de assistir a aula de geografia, vamos agora para o livro do SAI, na página 26, na aula de português, certo? Vamos ler, eu quero que vocês acompanhem a leitura. Eu coloquei aqui no quadro, eu vou ler, mas eu quero que vocês acompanhem no livro de vocês, certo? Quanto mais ler, melhor a gente escreve, né? Vamos lá. Pó, ou a baleia. E tia, e eu nunca vi essa palavra. O que será que isso significa? Então, interpretação de texto serve justamente para isso, para a gente ler e entender. Vamos lá? Era uma vez uma baleia que nasceu, cresceu e morreu no mar. Ela teve uma vida bem normal, nadou bastante, comeu muitos e muitos peixes, namorou, teve baleiazinhas, deu de mamar e nadou. Mas na vida de todo mundo, tem dias em que acontecem coisas bem especiais. Um dia, essa baleia estava nadando no mar quando viu um barco. E dentro desse barco, tinha um velhinho com cara de maluco, berrando como se chamasse alguém. A baleia pensou que esse velhinho pudesse caçá-la. Por isso, abriu sua enorme boca e engoliu bastante água, um monte de peixes, o barco e o velhinho. Passaram-se alguns dias e a baleia achou que estava ficando louca, porque começou a ouvir uma voz dentro dela, como se a barriga dela estivesse cantando. A baleia lembrou da história de uma amiga que tinha engolido uma lancha que estava com o rádio ligado. Deve ser isso, pensou a baleia. Acho que engoli um rádio ligado também. Mas aí a baleia se lembrou que não tinha engolido uma lancha, e sim um barco bem pobrezinho que nem motor tinha. E descobriu: o velhinho que estava no barco ainda está vivo. É ele que está cantando. A baleia parou de nadar para ver se conseguia ouvir direito a música que o velhinho estava cantando dentro dela. E ouviu. E começou a chorar, porque a música era muito triste. E a voz do velhinho estava muito triste também, como se ele estivesse com saudade. Passaram-se mais alguns dias e o velhinho cantou. E a baleia chorou. Até que a baleia viu um menino com cara de maluco num barquinho, berrando como se chamasse alguém. Chegando mais perto, a baleia viu que o menino não era um menino, e sim um boneco de madeira. A baleia teve então uma ideia. Abriu sua enorme boca e engoliu bastante água, um monte de peixes, o barquinho e o boneco de madeira. A baleia sabia que o menino que não era menino não era também um caçador de baleias. Mas ela achou, página 27, continuando. Mas ela achou que o boneco de madeira falante podia fazer companhia para o velhinho dentro da barriga dela. E acertou, porque logo depois o velhinho parou de cantar a música triste. Mas aí a baleia achou que tinha ficado louca mesmo, porque ouviu o velhinho conversar com o boneco de madeira. E o velhinho chamou o boneco de madeira de meu filhinho. E o boneco de madeira chamou o velhinho de papai, papai. Esta baleia não era uma grande conhecedora dos humanos, mas ela sabia uma ou duas coisas sobre eles. E uma das coisas que ela sabia é que as crianças humanas não são feitas de madeira. Será possível que os humanos nascem de madeira e conforme vão crescendo vão ficando de carne e osso? Pensou a baleia. Aí a baleia começou a ficar nervosa, porque o velhinho e seu filhinho de madeira começaram a cochichar. E a baleia não conseguiu mais ouvir o que eles falavam. E então a baleia começou a sentir cócegas dentro dela,
como se estivessem esfregando a barriga dela com a pena, mas por dentro. E eram cócegas muito fortes, porque cócegas do lado de fora já dão aquela vontade de rir. E imagine cócegas dentro do lado de dentro. Cócegas do lado de dentro. A baleia riu, 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 e então começou a sentir vontade de espirrar. E de repente, atchim! Espirrou tão forte que tossiu para fora bastante água, montes de peixes, um barco, um barquinho, um velhinho e um boneco de madeira. A baleia ficou tão aliviada que deu meia volta e nadou para bem longe, bem depressa. Depois disso, a baleia fez o que todas as baleias fazem. Nadou bastante, comeu muitos e muitos peixes, namorou, teve baleiazinhas, deu de mamar e nadou, nadou, nadou. Fim. Eita, que história engraçada, né, gente? Essa história parece com uma das histórias que nós já lemos. E eu acredito que vocês sabem que história é essa que eu estou falando. Porém, vamos agora para a nossa atividade. Na nossa atividade da página 28, nós temos... Eita! Lemos bastante, não foi? Gostaram? Viram como é que nós lemos? Com entonação, para que a gente possa entender. Porque se eu fosse ler aqui, então a baleia foi, viu? Ai, vocês iriam dormir, não iam entender nada. Acredito que vocês entenderam um pouco da história. Número 1 tem. O título tem uma expressão estranha. Quo, ini, pó. Você conseguiu descobrir o que ela significa lendo a história toda? Gente, que nome será esse? Esse nome, quo, ini, pó, é o nome de um menino, de um boneco de madeira, de uma história que nós já lemos. Se eu não li em sala, vocês já conheceram em outros anos anteriores. Qual história é essa? Essa palavra está toda embaralhada. Qual é o bonequinho de madeira que tem o nariz grande? Qual é? Quem é? Quem é? Deixa eu escutar. Acertaram muito bem. Pinóquio. Então, como que eu escrevo essa palavra? Pinóquio. Isso mesmo, façam aí. É o Pinóquio. Exatamente. Agora, número 2, nós temos. Você já conhecia a história do Pinóquio? Eu acredito que todo mundo conhece, né? As aventuras dele são semelhantes ao que aconteceu no conto que você leu. Ou seja, o que aconteceu nessa história que nós lemos tem algo parecido com a história verdadeira do Pinóquio? E aí? Tem ou não tem? Aí tem dois retângulos, né? As aventuras dele são semelhantes ao que aconteceu no conto que você leu? Conte. Então, o que é que tem de igual e o que é que tem de diferente na história do Pinóquio que nós já conhecemos? Aquele menino que o pai tinha vontade de ter o filho, aí fez um boneco de madeira, de repente ele se transformou um menino de verdade, chegou aquela fadinha, né? Então, o que é que tem de semelhante, de igual? Tem algo na história que é igual à história real do Pinóquio. Qual é? E aí? Sabe qual é? Quem será que conseguiu responder? É que nessas duas histórias, tanto na primeira quanto nessa que nós lemos, os dois, Gepeto e Pinóquio, foram parar na barriga da baleia. Na primeira história do Pinóquio aconteceu isso também. Então vamos colocar onde tem o que é igual. Gepeto, para ver daí. Gepeto e Pinóquio, olhem, são nomes próprios. Tem que escrever com letra maiúscula. Gepeto e Pinóquio vão parar na barriga da baleia.
tema de vocês está grande, então eu vou começar aqui embaixo. Então, uma das coisas é, Gepeto e Pinóquio vão parar na barriga da baleia. Tanto aconteceu isso agora, nessa história que eu li, quanto na primeira, certo? Tem outra coisa que acontece também. O quê? Os dois também foram cuspidos para fora. Então, esse é o primeiro. Os dois foram cuspidos. Então, gente, eu vou colocar só cuspidos, certo? Porque se eu digo cuspidos para fora, é a mesma coisa, né, gente? Vai ficar muita redundância. Se eu cuspir, claro que saiu, né? Ninguém cospe e entra. Obrigada, produção, vocês são maravilhosos. Então, eles foram cuspidos. Então, nas duas histórias, os dois foram cuspidos, certo? Ou seja, os dois foram lançados para fora da barriga da baleia. Agora, o que tem igual é isso aqui. Agora, o que é que tem de diferente nessa história? Né? Igual essas duas aqui. Esse e esse. Pode tirar. E agora, o que é que tem de diferente? Diferente. E aí? O que é que tem na primeira história que não tem nessa? O que é? Não conseguem descobrir o que é que aconteceu na primeira história do Pinóquio que não acontece nessa história. Ou seja, o que é que tem de diferente? Tem algo diferente aí. O quê? Na primeira história, o Pinóquio tem as aventuras, né? Ele também tem uma história do Pinóquio que ele está no circo, e aí ele desobedece ao pai. E nessa história, o que é que tem de diferente? E aí, pense aí. Então, vou colocar. Na história do Pinóquio, nessa segunda história, não passou Gepeto construindo bonequinho de madeira, que na primeira história tem, né? Gepeto não Gepeto não está modelando com madeira ou boneco, né? Não está modelando com madeira ou boneco. O que mais? Não aparece também as aventuras, né, do Pinóquio. Não aparecem as aventuras do Pinóquio. Não é verdade? O que mais? Que também não aparece. E aí, se vocês lembrarem de mais alguma coisa, vocês podem colocar também, né? Não aparece a fada, porque também na história do Pinóquio tem uma fada que transforma o boneco de madeira em um boneco de verdade, né? E aí, se vocês lembrarem de mais alguma coisa, vocês podem colocar sim, claro, com certeza. Tá certo? Então, escrevam aí, dê uma pausa aí, certo? E vocês podem escrever. Nesse número 3, é pessoal. Vocês não vão fazer agora não. Vocês fazem depois que vocês terminarem de escrever. Por quê? Tem assim, busque no material de apoio as ilustrações que correspondem aos episódios da história. Certo? Então, vocês vão lá para o material de apoio. E lá no material de apoio tem assim, quais são, vocês vão ler, né? E vocês vão ver, deixa eu procurar aqui o material de apoio, e vocês vão encontrar lá no material toda a história. Vocês vão para a página, no material de apoio, a página 3. Na página 3 do nosso material, do material de apoio de vocês, tem umas imagens aí, vocês vão construir essas imagens, organizar essas imagens de acordo com o que está escrito ao lado de cada retângulozinho aqui. Por exemplo, qual é a imagem que eu vou colocar? Momento inicial de harmonia. Baleia vivendo sua vida normalmente, nadando, cuidando de suas baleiazinhas. Qual é a imagem que eu vou colocar? Abaixo tem a baleia sentiu cócegas e espirrou, lançando os dois para fora. Então, vocês vão ter que ler, não colem primeiro. Primeiro vão colocando em cima, né? Primeiro vão recortar, vão colocando as figuras em cima. E leiam para ver se está correto e me enviem a foto, certo?
Então, esse aqui vai ser pessoal, vocês vão fazer com calma, não vai dar para eu recortar e colar, porque o meu já está colado, certo? O do professor já vem, né? Então, não dá para eu esperar vocês irem colando. Deixa esse aqui para finalzinho, tá certo? Vamos para a página 30. Nessa página 30, opa, deixa eu na frente, número 4. A história tradicional tem como personagem principal o Pinóquio. As aventuras giram em torno dele e do pai. Então, a primeira história do Pinóquio, né, que nós começamos a conhecer nos primeiros anos de infância, é essa. Não é o caso desse conto, não é? Quem é o personagem principal desse conto? Porque no do Pinóquio é o Pinóquio mesmo, o bonequinho, né? Mas nessa história que eu li para vocês, quem é o personagem principal? Tem um personagem principal aí, que é o que mais fala. Geralmente o personagem principal é o que mais aparece, né? A história gira toda ao redor dele. Quem é? É o Gepeto? São as baleiazinhas? Quem é? Quem é o personagem principal? Quem é? Isso, a baleia. A baleia é o personagem principal. Porque ela foi mudada, né, gente? Essa história, ela já foi outro autor que escreveu. Então, vocês viram que ele pegou os mesmos personagens, mas aí só fez uma mudança de narração. História também. Número 5. A vida da baleia, segundo o conto, é nadar, comer, namorar e fazer baleiazinhas. Até o fato dela comer um barquinho com um velhinho parecia ser um ato normal da vida dela. O que incomodou a baleia? Teve algo que estava incomodando a baleia. Porque ela estava tranquila, ela comeu as baleiazinhas, e os peixinhos, e aí o barco, e aí o velhinho, né? Que era o Gepeto. Mas o que foi que incomodou essa baleia? Ela estava tranquila até aí, só que depois que ela engoliu alguma coisa, ficou incomodando ela. O que foi que incomodou essa baleia? Na história vem dizendo que ela teve alguma coisa que estava incomodando, ela não estava bem porque ela escutava alguma coisa estava incomodando, né? O que era? O fato do velhinho cantar triste, né? Porque ela, até então estava tudo bem, né? Mas aí quando ela percebeu que o velhinho ela sabia que tinha engolido, né? Só que quando ela percebeu que o velhinho estava triste, ai, gente, ela começou a ficar incomodada com isso. Só escutava as músicas tristes dele, então ela ficou também incomodada, né? Então, número 5, deixa eu colocar um piloto mais forte. O fato do Gepeto estar cantando triste. Então ela ficou muito incomodada com isso aí. Ela achou que isso aí, até ela estava ficando triste com isso também, né? Ele cantando dentro da barriga dela triste, então isso aí estava incomodando ela demais. Número 6. Todas as histórias têm um espaço em que se desenvolvem os acontecimentos. Nos contos de fadas, por exemplo, costumam aparecer florestas e castelos. E nesse conto, onde se dá essa narrativa? Desenhe o espaço a seguir. Então, qual é esse espaço? Que espaço é esse? Onde é que a baleia, onde é que está acontecendo esse fato? Onde é que essa baleia está? Ela está em uma casa, ela está num castelo, ela está no mar, ela está onde? Claro, né, gente? Só pode estar no mar. Então, vocês vão desenhar essa baleia no mar. Não tem como a baleia estar em outro local. Tem? Ah, no aquário. Ah, gente, só se for um aquário apropriado em um local, né, que dê realmente esse espaço, essa baleia. Porém, a história, o decorrer dos fatos da história, mostra que ela está no mar. Porque se ela engoliu o barco, engoliu o velhinho, o
do Gepeto, né? Engoliu os peixes, só pode estar no mar. Então, vocês desenhem aí, certo? Da forma... Ah, tia, eu não sei fazer uma baleia, eu também não. Mas aí vocês desenham do jeito que vocês souberem, tá certo? Não precisa ser um desenho igual. Olha que na minha sala, terceiro ano, tem tanto artista. Eita, que agora eu lembrei de Rafael Deda. Olha que Rafael Deda é um artista, viu? Ele faz cada desenho lindo, mas os outros também fazem, tá certo? Eu já percebi que ele tem essa questão de desenho, ele gosta muito de desenhar. Número 7. Agora, retorne a capa e a contracapa do livro. As informações antecipadas na capa e na contracapa do livro têm a ver com essa história? Explica. Nós vamos ter que voltar lá. Voltem aí para a capa, para a contracapa do livro. Nesse livro do... Vamos lá para a página 26. Retornaram? Retornem para a capa e para a contracapa do livro. Vamos à página 26. Gente, deixa vocês pintarem no final. Deixa para desenhar no final, certo? Porque enquanto vocês estão escutando a explicação, depois quando terminar, vocês fazem a colagem. E aí vocês pintam direitinho. Não se preocupem não, tá certo? Se vocês puderem fazer agora vai demorar, certo? Vejam só. Nessa capa e na contracapa do livro, vocês acham que dá pra a gente saber qual é a história que vai acontecer? Vocês acham que dá pra saber qual é a história que vai acontecer só vendo a capa do livro? Que é essa capa aqui, olha, da página 24. Achei agora, tá procurando aqui, achei. Voltem aí. Nessa capa desse livro aqui, olha, da página 24, capa e contracapa, tem alguns personagens aí. Vocês acham que nessa capa e nessa contracapa dá pra vocês, acham que vai ter a ver com essa história? Nessa capa e nessa contracapa que nós já estudamos? Vocês acham que dá pra saber já? Não vai dar pra saber, né, gente? Porque olha, aqui tá falando o quê? Várias histórias que tem aqui, né? Então, a gente não dá pra saber o que é que pode acontecer nessa história. Tem várias, ele quer dizer que aqui serão vários contos. Então, vamos lá. Escrevam aí. Deixa pra vocês fazerem o desenho no final, certo? Não, pois são vários personagens, né, gente? Não vai dar para a gente descobrir qual vai ser a história de cada um. Cada um vai ter uma história, não é verdade? Entenderam? Entenderam, não foi? Então agora vocês façam o seguinte, agora que nós terminamos, se vocês quiserem voltar para ler, fiquem à vontade, mas tem aquela atividadezinha para vocês recortarem e colocarem no lugar correto para preencher cada um desse retângulo aí que tem, do quadradinho que tem, e também esse desenho da página 30, tá certo? Então, ó, e até quarta-feira, se Deus quiser.